Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Script Case. Eu me chamo Camila Moreira e hoje a gente vai aprender um pouco sobre template HTML. Esse template HTML que a gente vai aprender é essa opção que fica dentro de Layout, Templates HTML. A gente vai explorar um pouco o cabeçalho e o corpo da grid. O cabeçalho e o rodapé são praticamente a mesma coisa, então eles podem ser usados da mesma forma. Já o template para grid, o corpo da grid, ele é montado de uma forma diferente, tá? Então eu vou mostrar para vocês nesse exemplo o cabeçalho e o corpo da grid, ok? Vou mostrar para vocês aqui o sistema que eu vou apresentar as telas. Então a gente tem aqui uma telinha de clientes e aqui uma tabela, que é uma tabela do script case, mas eu coloquei um código CSS aqui dentro para dar uma estilizada. Eu não vou entrar em detalhes desse código, mas ele vai ficar disponível para vocês na descrição do vídeo junto com os outros arquivos para que vocês possam utilizar também, tá? Ele dá essa melhorada aqui no layout da tabelinha do script case. Nessa tela de clientes, a gente tem aqui esses pequenos índices aqui em cima. Então, a quantidade de clientes mesmo, a quantidade de parceiros e a quantidade de pessoas que não foram informadas se são clientes ou se são parceiros, tá? Aqui a gente tem aquele Quick Search do Script Case, então eu só dei uma estilizada também nele. Aí, como eu falei, a consulta, aqui a navegação e a quantidade de linhas, ok? Então, esse cabeçalho aqui é o primeiro item que a gente vai aprender. Depois a gente vai aprender sobre grid, então o corpo da grid. Aí, para aprender sobre esse corpo da grid, a gente vai utilizar uma fatura, então vai ser um layout de fatura. Aqui eu tenho também os meus clientes e os pedidos, ou seja, as faturas de cada cliente. Dentro de cada linha, a gente tem esse ícone aqui, que quando a gente clica, a gente é direcionado para uma fatura desse cliente. Então, a gente tem aqui os dados da empresa. Esses dados aqui, inclusive, e estes dados aqui, eles estão fixos para qualquer fatura, tá? Então, a gente não trabalhou com essa parte aqui. Inclusive, fica como dever de casa para vocês, para que vocês possam alterar esses dados aqui, tá bom? Então, o que a gente vai alterar é essa questão aqui, número da fatura, data da fatura e a data de vencimento, os itens dessa fatura. Então, a gente vai puxar esses itens aqui, vai fazer um subtotal, vai pegar a questão do desconto e vai chegar num total devido. E ele vai ter também um botãozinho de realização de pagamento, porém esse botão não tem nenhuma funcionalidade, é só para a gente deixar disponível mesmo para a pessoa poder clicar e já realizar o pagamento. Então, se eu clicar aqui, ó, atualmente não faz nada, tá? E o botão de voltar para voltar para a grid. Então, os dois itens que a gente vai aprender é a parte do cabeçalho e essa fatura aqui, que é o corpo da grid. Isso aqui, na verdade, não é nem um PDF, como talvez vocês estejam imaginando, tá? Ele é uma grid, é uma tabela que eu desenhei essa tabela, eu desenhei esse layout e utilizei dentro da grid do script case, tá bom? Isso daqui pode ser feito, obviamente, em outros layouts. Esse é um exemplo de corpo da grid, mas a gente pode criar um próprio dashboard, pode criar uma própria grid, aproveitar os botões, a barra de ferramentas, enfim. A gente pode criar N possibilidades, tá? Tudo vai da imaginação da gente. Então vamos lá, vou começar. Bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui a forma que eu trabalho, tá? Isso é individual, cada programador ele tem uma forma diferente. Eu trabalho da seguinte forma, eu crio os meus códigos fora do Script Case, numa IDE separada, por exemplo, Visual Studio, e depois de pronto e funcional eu jogo para dentro do Script Case. Por quê? Porque eu tenho mais facilidade para trabalhar dessa forma, tá? Para mim, a ideia externa é melhor que a ideia do script case por enquanto. Então, vamos lá. Como a gente vai começar por essa parte aqui de clientes, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho esses três arquivos aqui numa pasta que vai ficar disponível para vocês também. O primeiro arquivo que a gente vai trabalhar é esse arquivo aqui, grid clientes. Eu vou clicar em cima dele e vou pedir para ele abrir no Visual Studio para a gente poder olhar o código. Então, olha, esse código aqui é o código responsável por aquele cabeçalho. Se eu clicar aqui com o botão direito, abrir no browser e escolher o que eu quero que abra no Chrome, ele vai carregar para mim aqui, ó, tá vendo? Só que aqui a gente tem os dados fixos. Então, eu tenho aqui 10, 8 e 1. São dados fixos porque a gente está só montando, né? Então, para montar, a gente pode colocar informações fixas. Depois, quando jogar dentro do script case, a gente altera. Aqui eu tenho dois links, o link do bootstrap.min.css, que é o link responsável por estilizar esses cards aqui, tá? E eu tenho o link do fonte ao isome, porém esse link do fonte ao isome eu estou utilizando aqui porque eu estou utilizando esses ícones aqui.
Mas dentro do script case, ele já tem o fonte awesome integrado, então a gente não vai precisar fazer a chamada desse link aqui. A gente vai chamar somente o bootstrap.min.css, tá bom? Então eu criei esse template aqui fora e agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou incorporar esse template dentro do cabeçalho do nosso template HTML. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, Layout, Templates HTML, e ele vai trazer aqui pra gente essa parte de templates HTML. Aqui eu tenho os templates das aplicações e aqui eu tenho o template de help case. Nós vamos trabalhar com templates para aplicações. Então eu tenho aqui template para cabeçalho, template para HTML do usuário, ou seja, grid, e template rodapé. Esse do cliente a gente vai trabalhar no cabeçalho, tá? Então quando a gente clica, ele traz aqui os templates a nível de script case, os templates a nível público e os templates a nível de projeto, que vão estar mais ali embaixo, ó. Aliás, a nível de usuário, porque aqui a gente trata como usuário. E aí eu tenho esse daqui criado, que tá Cabe Cidades BS4, mas na verdade não é cidades, eu coloquei o nome errado. É esse daqui mesmo que é o de clientes, tá? Só que a gente vai criar um novo modelo para eu poder mostrar para vocês. Então eu vou vir aqui e vou colocar, vou até colocar esse mesmo nome aqui, ó, seminário cabeçalho. Vou selecionar qual que é o tipo, então se é um cabeçalho, se é um HTML do usuário ou se é um rodapé. Nesse caso é um cabeçalho. Vou selecionar o modo, então se eu quero público, se eu quero projeto ou se eu quero usuário. Eu quero a nível de projeto. Então vou colocar projeto e vou clicar em salvar. Eu poderia também clicar em upload de arquivos e fazer o upload daquele item ali. Então eu posso vir aqui e pegar esse item aqui, ó, e clicar em abrir. Quando eu clicar em salvar, ele vai trazer para mim esse conteúdo aqui dentro. Isso é uma forma, tá? A segunda forma é a gente não fazer o upload, clicar em salvar e ele vai trazer assim, vazio. Então, eu vou salvar vazio, não vou selecionar, vou salvar vazio e a gente vai trazer para cá só o que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Isso daqui, ele está só iniciando o nosso documento HTML, então a gente não precisa utilizar. Aqui é tag do HTML, também não precisamos utilizar. Esses links aqui a gente pode utilizar direto dentro da consulta, não precisa ser no cabeçalho. Ah, mas pode ser no cabeçalho, Camila? Pode. O problema é que se você encher de links no cabeçalho e tiver alguma aplicação que não vai utilizar aquele link, todas as aplicações que você selecionar o cabeçalho vão acabar utilizando aquele link, e isso pode pesar a aplicação de vocês. Então, vocês têm que filtrar. É um link que todas as aplicações vão utilizar? Sim. Então, você pode colocar no cabeçalho junto com o template, não tem problema. Agora, se é um link que algumas aplicações vão utilizar, é melhor que você coloque direto dentro da aplicação ou que você crie uma biblioteca interna e faça ali a validação para jogar na aplicação específica, tá bom? Então, isso aqui a gente vai jogar direto dentro da consulta. O Buddy a gente não precisa, a gente vai pegar somente a parte do HTML. Por que eu não preciso do Buddy? Porque isso daqui, ele já é um HTML do script case. Quando o script case pega esse código aqui, ele já joga dentro de um outro HTML. E o Buddy, ele já vai ter um Buddy lá dentro, porque o script case já iniciou o corpo da página. Ele só vai pegar o nosso código e vai implementar dentro daquela página. Então, a gente não precisa desse Buddy. Por isso que a gente vai copiar somente essa parte aqui. Então, vou clicar, botão direito, copy, e aí a gente vai lá dentro e vai jogar aqui. Beleza, vou dar um Ctrl A e um Shift Tab e ele vai identar pra gente. Vou salvar essa informação aqui e ele salvou o modelo pra gente. Só para vocês poderem entender o que é essa estrutura aqui, ó, vou minimizar. Vou dar uma explicada rápida, tá? O div class row quer dizer que eu estou criando uma linha. Então, eu estou criando uma linha. Dentro dessa linha, eu tenho 4 colunas. Isso aqui é com relação ao Bootstrap, tá? Se você conhece o Bootstrap, você vai entender mais ou menos como que funciona. Então, dentro desta linha, eu tenho 4 colunas. Aliás, eu tenho 3 colunas com o tamanho de 4 cada uma. Essas colunas dentro dessa linha, a soma delas, a soma do tamanho delas tem que dar 12. Não pode passar de 12, porque senão ele quebra o teu código. Então, se a gente pegar aqui as 3 colunas que eu tenho, vezes o tamanho da coluna que é 4, a gente vai chegar em 12. Então, eu tenho 3 colunas de 4, tá? Dentro de cada coluna, eu tenho um card. Esse card aqui é o card responsável por mostrar esse conteúdo todo aqui, ó, onde está todo em azul, todo em verde e todo em preto, tá? Então, esse card é esse aqui. A gente tem dentro dessa classe a BG Info, que é o que vai dar a cor para o nosso fundo, então BG de background, info, e o text to write é o que vai definir a cor
do nosso card, a cor do texto do nosso card. Então, aqui eu tenho um BG Info com o texto branco. Esse BG Info é esse azul aqui com o texto branco. Já o de baixo, a gente tem um BG Success com o texto branco. O BG Success é um verde, com o texto branco também. E por aí vai, tá? Então, essa é a estrutura. Dentro do card, a gente vai ter o card Buddy, que é onde a gente vai ter o conteúdo do card. E aqui eu estou colocando o ícone, o título, então, clientes, que é a descrição que fica ali embaixo. E aqui no H1 vai ser o indicador, então, a quantidade de clientes que eu vou ter. A mesma coisa para os outros cards, tá? O ícone, o título e a quantidade de indicadores desse card aqui, beleza? Isso aqui é só para vocês conseguirem entender um pouco da estrutura. Voltando lá no script case, a gente tem esse HTML aqui, então. Eu vou salvar de novo, só para garantir, e vou clicar em pré-visualização. Ele vai trazer dessa forma aqui para a gente. Por que ele vai trazer dessa forma? Porque a gente não tem um link aqui dentro para fazer funcionar. Mas se eu pegar esse link aqui e colocar só para vocês poderem observar, vou dar um Ctrl C e vou jogar aqui dentro. Ó, vou clicar em pré-visualização e ele já carrega pra gente. Por quê? Porque eu coloquei o link aqui dentro, tá? Então, ele carregou aqui. Mas, como eu falei, a gente não vai utilizar o link aqui dentro. Então, a gente vai ficar só com esse código aqui. Eu vou salvar. Ok. Agora, eu vou fechar esse template HTML por enquanto. E eu vou criar uma segunda grid cliente. Essa daqui é a que vai ficar disponível para vocês, mas eu vou criar uma nova para a gente poder ver a montagem, tá? Então, nova aplicação. Vou clicar em consulta. E vou selecionar aqui a minha tabela de clientes. Beleza, aqui eu tenho 22 campos nessa tabela de clientes. A gente vai tirar, desmarcar todos. E eu vou marcar só os que eu for utilizar. Então, eu vou utilizar o código, o nome, o CPF, o telefone e o e-mail. Então, vamos lá. O código, o nome, CPF, telefone e e-mail. Nós vamos utilizar somente esses campos aqui. Então, aqui a gente já tem o select. Eu vou mandar criar. Beleza, ele vai criar essa aplicação para a gente. Ok, antes de mais nada, eu vou fazer uma limpeza nessa aplicação para ela ficar limpa, tá? Então, eu vou fazer uma limpeza tirando filtro, detalhe, resumo e gráfico. Vou tirar também aqui o nosso cabeçalho e rodapé por enquanto, porque por enquanto a gente não vai utilizar. Ok, aqui eu vou duplicar a página, porque quando eu executar a aplicação, a gente vai perder essa página aqui. Então, eu vou executar agora a grid clientes 1. E ó, ele substituiu aqui. Essa é a grid que a gente vai trabalhar, tá? Esse layout aqui é o layout do script case. Vamos fazer o seguinte agora. Aqui a gente tem somente o Quick Search, a navegação e as linhas. Então, já vou configurar para ficar exatamente igual, tá? Primeira coisa, eu vou nos módulos da grid e vou dizer que eu quero mostrar 10 registros. Então, eu vou vir aqui em consulta, ele está com linhas por página 30 e eu vou colocar 10. Depois, eu vou na barra de ferramentas. Vou tirar todos os botões de cima e vou deixar somente o Quick Search no centro. E aqui embaixo eu vou tirar esses dois itens, vou jogar a navegação para a esquerda e vou deixar as linhas aqui. No mobile eu vou só copiar, porque a gente não vai testar o mobile mesmo, então só para deixar assim. E beleza. Outra coisa que eu vou fazer é ir no filtro, na opção Quick Search, configuração, e vou aumentar isso aqui, ó. Vou colocar que a largura vai ser 100%, ou seja, ele vai ficar de um tamanho 100% dentro da coluna que ele for adicionado, tá? Vou salvar e vou executar novamente, ó. Beleza, ele já ficou aqui 100%. Então, essa consulta aqui é a que a gente vai utilizar. Agora, a gente vai vir aqui de novo no layout, visualização, e vai selecionar aquele modelo de cabeçalho lá. Então, eu venho aqui e busco lá no final, ó, projeto, seminário, cabeçalho. Vou salvar. E aqui dentro de cabeçalho e rodapé, ele vai trazer para a gente as variáveis que existem dentro desse cabeçalho. Porém, não tem uma variável ainda, está fixo. Então, já vou marcar a opção exibir o cabeçalho aqui. E ele vai exibir o cabeçalho para a gente, porém com as opções fixas. Então, a gente vai executar. E ok, ó, ele trouxe para a gente o cabeçalho com as opções fixas. Não trouxe formatado ainda, porque a gente ainda não tem o link. Então, já vamos adicionar esse link também. Então, vou vir aqui no evento, onScript init, e vou pegar esse link aqui para a gente poder adicionar. Então, copia, volto lá no script case. Eu prefiro, ultimamente, utilizar o HiriDoc para poder trabalhar com links e conteúdos HTML, tá?
Por quê? Assim eu não preciso ficar abrindo e fechando o PHP o tempo todo. Eu posso utilizar dentro do próprio PHP o meu conteúdo HTML. Então, se você não conhece sobre HiriDoc, pode dar uma olhada para você entender como que funciona, tá? Beleza, então aqui eu já coloquei o link. Vou salvar essa informação aqui também e vou mandar executar. Agora ele vai atualizar para a gente, ó, e vai trazer bonitinho aqui o nosso cabeçalho em cima da grid. Bem fácil, bem tranquilo. Porém, a gente ainda não tem os dados dinâmicos, eles estão fixos. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá em Layout, Templates HTML, vou lá no meu template de cabeçalho, que chama seminário _ cabeçalho, e aqui eu preciso criar as variáveis para poder visualizar dentro da consulta e substituir por valores. Então, aqui onde eu tenho o 10, eu preciso criar uma variável. Essas variáveis dentro do template HTML, elas são criadas dentro de chaves. Então, a gente vai criar aqui, ó, duas chaves e aqui dentro a gente vai criar o nome da variável. Eu vou colocar, por exemplo, qtd_clientes. A mesma coisa eu vou fazer para os outros itens. Então, eu vou colocar aqui qtd_parceiros. E aqui também, entre chaves, qtd_não informado. Beleza, vamos salvar. Ok, a gente vai voltar lá na grid de clientes e quando a gente for em cabeçalho e rodapé, as variáveis já vão aparecer aqui pra gente. Então, a gente precisa agora preencher essas variáveis, tá? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, aí eu vou pegar na outra aplicação um código já existente que faz a contagem de cada cliente por grupo, tá? Por tipo. Então, vou vir aqui e vou copiar esse código que já está pronto, ó. Vou voltar aqui e vou colar esse código aqui no OnScript init, beleza? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa passar essa informação que vai vir do banco para dentro de um campo. Eu posso criar um campo e passar essa informação para dentro de um campo e depois chamar o campo aqui no cabeçalho rodapé, ou eu posso passar essa informação para dentro de uma variável global e chamar essa variável global também aqui no cabeçalho rodapé. Eu preferi fazer dentro de um campo, tá? Então, a gente vai precisar criar esses três campos aqui para poder passar para lá, beleza? Uma coisa aqui, esse if aqui eu posso tirar, porque não está mais sendo utilizado. E aqui eu vou mudar. Vou colocar... deixa eu ver. É 1, 0, 2, 0 e 0, 0. Beleza. Agora a gente vai criar esses três campos aqui, então. Quantidade cliente, quantidade parceiro e quantidade não. Vou vir aqui em campos, novo campo. São três campos. E a gente vai criar qtd cliente, qtd parceiro, opa, e qtd não. Beleza. Vou mandar criar, eles são do tipo texto mesmo, e ele criou aqui pra gente, tá? Então, agora o OnScript init, ele vai pegar o count, ou seja, a quantidade de clientes agrupando por tipo, e vai jogar dentro desses campos que a gente acabou de criar. Nesse caso aqui, nessa minha tabela de exemplo, eu só tenho três tipos, que é cliente, parceiro e não. Por isso que eu estou passando os valores fixos. Se você tiver mais de um tipo, você vai precisar fazer um if para saber se o tipo que está sendo lido no momento é igual ao campo que você está preenchendo. Aí tem que ser uma coisa mais elaborada. Nesse caso aqui, é um código simples, por isso que eu estou utilizando dessa forma, tá? Então, aqui ele já está informando os valores no campo. Agora eu vou salvar, vou dentro do cabeçalho e rodapé e vou dizer que cada variável dessas vai receber um campo. Então, a quantidade de clientes vai receber o campo qtd cliente, o não informado vai receber o campo qtd não, e o parceiros vai receber o campo qtd parceiro. Eu posso salvar e já executar, e ele vai trazer para a gente atualizado, porém ele vai mostrar os campos aqui do lado, ó. Ele atualizou, trouxe dinâmico e trouxe esses campos aqui para a gente, mas a gente não precisa desses campos aparecendo. Então, a gente pode simplesmente vir aqui, posicionamento dos campos, e tirar esses campos aqui, ó, jogar para o lado. A gente vai salvar e vai executar a aplicação de novo. Ele vai continuar trazendo o resultado para a gente sem esses campos aqui. Se eu for lá dentro da minha tabela em clientes e trocar, por exemplo, a gente tem ali 12 parceiros, eu vou trocar e vou colocar
Deixa eu vir aqui no tipo. Vou tirar alguns parceiros aqui, ó. Vou deixar vazio e vou deixar vazio. Só pra gente poder ver que ele vai jogar lá para aquela opção do não informado, tá? Então, agora ele vai pegar e vai colocar mais itens aqui no não informado e vai diminuir do parceiros. Ó, então tem 4 não informados e 9 parceiros. Ou seja, já está funcionando, já está trazendo essa quantidade do nosso banco de dados e a grid já está pronta. O que eu vou fazer agora é jogar um código aqui dentro dessa grid para ele dar uma estilizada. Então, olhem bem essa tela, olhem bem esse layout aqui e agora olhem como que vai ficar com esse código que eu vou jogar aqui dentro, tá? Então, vou pegar isso daqui tudo, Ctrl C e vou colar aqui dentro do OnScript init da nova consulta, tá? Uma coisa que eu vou tirar aqui só é porque aqui dentro dessa estilização da grid eu já tô chamando o link do Bootstrap Min. Então eu não preciso chamar 2 vezes. Aí eu vou tirar esse que eu tinha colocado antes e vou deixar só aqui embaixo, tá? Vou executar de novo e olha como que vai ficar. Ele vai substituir todo o layout da nossa consulta para esse layout aqui, que consequentemente fica mais bonito, né, com esses índices aqui em cima. Então, beleza. A parte do cabeçalho, a gente conseguiu encerrar. Acredito que vocês tenham conseguido entender, porque ele é bem tranquilo de fazer. E agora eu vou mostrar para vocês o template da grid, ok? Então, vou fechar todas as abas aqui. E vamos voltar lá para dentro do Visual Studio. Vou fechar aqui e no Visual Studio a gente vai abrir agora o arquivo grid fatura. Bom, vou clicar aqui e vou mandar abrir com o Visual Studio. Ele vai abrir esse código aqui pra gente, tá? Então, também foi um código que eu criei fora e a gente vai jogar lá dentro do Script Case, beleza? Então, vamos voltar aqui. Vamos abrir de novo templates HTML. Vou minimizar o cabeçalho. E a gente vai trabalhar agora em HTML do usuário. Então, novo modelo. Vou dar um nome para esse novo modelo. Vou chamar de Buddy Seminário. Aliás, vou botar diferente. Corpo fatura. Eu vou chamar assim, tá? Vou selecionar aqui HTML do usuário, vou selecionar o nível projeto e vou mandar salvar. Ele vai trazer pra gente um item em branco e a gente vai pegar aquele código e vai jogar ali dentro, tá? Esse código aqui, ele tem algumas estilizações CSS que eu fiz separadas. Então, a gente precisa desse CSS aqui. Então, eu vou pegar esse style todo e ele vai ser a primeira coisa que a gente vai jogar ali dentro. Então, eu vou Ctrl A, Shift Tab, ele vai identar pra gente. Então, esse style aqui, ele é importante, eu preciso trazer ele pra cá. Depois, a gente vai pegar o conteúdo da div. Esse conteúdo da div é isso daqui, ó. Então, esse conteúdo que está todo dentro da classe container é o que a gente vai utilizar. Então, vou selecionar ele até aqui, vou dar um Ctrl C e vou jogar aqui embaixo do style. Vou dar um Ctrl A e vou mandar identar de novo. Vamos salvar. Ok. Quando eu clicar em pré-visualização, vai estar aqui, mas vai estar todo desconfigurado, porque a gente não tem todos os links ainda, então ele não configura tudo direitinho. Beleza? Vamos voltar aqui no editor e a gente vai agora dentro da consulta. Então, para isso, eu vou criar também uma nova consulta. Beleza, eu vou clicar aqui em nova aplicação, consulta, e vou selecionar a tabela de pedidos, porque ela é a minha tabela-chave, é a tabela onde eu vou ter a soma. Deixa eu abrir aqui. Essa tabela de pedidos é a tabela onde eu vou ter os dados do pedido e a soma. Esses itens aqui a gente vai buscar de outra forma. Então, a gente vai selecionar a pedidos. Os campos a gente vai deixar esses mesmos. E aqui eu vou colocar grid pedidos underline 1. Vou mandar criar. E ok, ele criou pra gente. Se eu executar, ele vai trazer só uma consulta, porque a gente ainda não mudou a orientação dele e não colocou nada. Então, ele trouxe só uma consulta. Agora eu vou fazer aquela limpeza, então vou tirar o filtro, o detalhe, o resumo, o gráfico. Vou tirar também o layout, cabeçalho. Vamos limpar. Na barra de ferramentas a gente vai tirar também, porque a gente não vai utilizar a barra de ferramentas ainda. E vou mandar salvar. Agora, a gente vai vir aqui em visualização. Aliás, a gente vai em módulos da grid primeiro, consulta, e vai trocar a orientação dessa consulta para formato livre. Então, a orientação normal da consulta, ela é horizontal. A gente está trocando
essa orientação para formato livre, tá? Vou salvar. Quando a gente troca essa orientação de formato de consulta horizontal para formato livre, dentro da visualização aparece uma opção para a gente selecionar o modelo para o corpo. Então a gente vai clicar aqui, vai lá embaixo e vai selecionar o corpo fatura. Ele já carregou aqui para a gente, ó, o corpo fatura. Eu vou salvar e vou executar. E olha, ele já trouxe aqui pra gente o corpo da fatura, tá? Aqui ele tá replicando, obviamente, porque ele tem 3 registros e a gente ainda não configurou. E a imagem do script case também não trouxe. Então eu já vou pegar aqui, ó, script case logomarca e vou substituir. Por quê? Porque aqui dentro da pasta eu estava usando o arquivo local. Então, para a gente acelerar, eu vou utilizar um arquivo online, tá? Então, vou clicar aqui. Vou pegar essa imagem, clico com o botão direito, copiar o endereço da imagem, vou lá no meu template HTML e vou substituir onde faz a chamada da imagem, que é aqui, ó, na logomarca. Vou mandar salvar, ok. Quando eu venho na pré-visualização, ó, tá ok, então beleza. Vamos executar aqui de novo. E ó, ele trouxe aqui pra gente. Ok, agora a gente vai fazer o seguinte, dentro do SQL, eu vou passar fixo, por enquanto, um ID, para a gente poder visualizar somente uma fatura, tá? Então, onde ID é igual a 1. Vamos executar de novo, ele tem que trazer agora somente uma fatura. Então, pronto, ó, trouxe somente uma fatura. Agora a gente vai começar a trabalhar, tá? No nosso arquivo, ele diz pra gente que a gente precisa do arquivo bootstrapmin.css, do fonte ao some, e aqui, como eu alterei a fonte do meu arquivo para Poppins, eu tenho que informar também qual que é a fonte que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, eu coloquei a Poppins, mas você pode utilizar a própria fonte default, tá? Não tem problema nenhum. Então, a gente vai precisar desses links aqui, menos o fonte ao some. Então, eu vou copiar, vou lá dentro da minha consulta, ou um script init, vou abrir aqui o meu HiriDoc, fecho o HiriDoc e colo aqui os links que a gente vai utilizar. Esse link aqui do fonte ao some a gente pode tirar, como eu já havia dito. E esses outros links aqui a gente pode deixar. Esse aqui também, na verdade, nem precisa deixar, é só esse aqui. Vamos salvar e vamos executar. Ó, ele já deu uma estilizada bem melhor, né? Uma outra coisa que a gente vai fazer também é vir aqui dentro de módulos da grid, consulta, e ele vai estar aqui, ó, largura da tabela 100%. Eu vou deixar automático e vou tirar isso aqui. Porque ele está esticando a minha fatura e eu não quero que estique, eu quero que ele fique automático de acordo com o espaço que ela realmente precisar preencher. E aí, olha, ele já deu uma diminuída também, tá? Esse fundo aqui ele tá muito claro, então a gente não consegue perceber muito bem a diferença entre o fundo e entre o fundo da fatura, o fundo da página e o fundo da fatura. Então a gente vai mudar isso daqui também. Para isso, eu vou pegar uma colinha aqui, dentro do template que já existe, e vou substituir. Então, desse template aqui que já existe, eu tenho um HTML um pouquinho mais extenso. Aliás, um CSS um pouquinho mais extenso. Deixa ele carregar aqui. Acho que deu uma travada. Tá, deixa eu abrir de novo. Pera aí. Layout, template HTML. Vamos lá, eu vou aqui. HTML do usuário. Grid fatura. E ele trouxe aqui para mim. E eu vou copiar esse style aqui. Ctrl C. Vou abrir aqui de novo a minha grid pedidos 1. Aliás, não é aqui. Vou aqui dentro do corpo fatura e vou substituir esse aqui, ó. Pronto. Agora eu vou em pré-visualização, ó. Ele vai melhorar isso daqui pra gente. Salvei, vou executar a grid pedidos de novo. E ele trocou a cor de fundo agora para deixar um pouco mais escuro, beleza? Porém, esses dados ainda estão fixos, então a gente vai ter que trocar. Essa questão da troca, ela é a mesma coisa que a gente fez para o cabeçalho. Vou mostrar para vocês no corpo que já tem pronto, tá? No HTML que já tem pronto. Então, aqui, a gente vai ter as variáveis também, tá vendo? Chaves ID, chaves DT fatura, chaves DT vencimento. Aqui embaixo também, chaves subtotal, chaves desconto e chaves total.
Aqui dentro da tabela itens pedido, que é onde a gente vai carregar esses itens aqui, vão funcionar de uma forma diferente, porque a gente vai precisar ir na tabela de itens, buscar os itens para mandar preencher aqui nessa tela. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, eu vou copiar esse daqui e vou colar no modelo que a gente está criando agora, tá? Vou salvar aqui e vamos voltar lá dentro da grid pedidos 1. Vamos em posicionamento dos campos e ele vai mostrar aqui para a gente quais são as variáveis do formato livre que a gente vai precisar preencher. Então, no desconto, a gente vai preencher o campo desconto. Na data da fatura, a gente vai preencher o campo data fatura. Na data de vencimento, a gente vai preencher o campo DT vencimento. E por aí vai, tá? Então, vou colocar aqui o ID. O itens pedido vai ficar vazio por enquanto. O subtotal é o subtotal e o total é o total. Então, eu preenchi todos e o único que ficou vazio por enquanto foi o itens pedido, porque a gente vai ter que montar o campo com essas informações ainda. Então, a gente vai executar isso aqui e vamos ver que ele vai trazer já esses dados pra gente, ó, dinâmicos, tá bom? E o itens pedido tá aqui porque a gente ainda não preencheu nada, ok? Esse itens pedido, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá na tabela e buscar. Então, eu vou pegar aqui também uma colinha pra gente ganhar tempo, eventos, on record. E aqui, ó, eu tenho um código PHP que vai nessa tabela, vai buscar os dados que a gente quer e vai montar pra gente um HTML em linha. Então, o que que acontece? Ele vai lá na tabela de pedidos, itens, fazendo um inner join já com a tela de produtos para eu puxar o nome do produto. E vai trazer para mim pedido itens ID, o nome do produto, a quantidade de itens, o preço unitário já formatado dentro do banco, tá? O total também já formatado, onde o ID do pedido é igual ao ID do pedido que está sendo aberto aqui na nossa consulta. E ele vai fazer um loop nesses registros e a cada loop ele vai concatenar um HTML dentro dessa variável str que já vai estar criada aqui em cima. Então, o que que ele está fazendo? A cada vez que ele lê um item de pedido, ele vai montar esse HTML para a gente, preenchendo com esses itens que a gente colocou aqui dentro, que é o ID, o nome do produto, a quantidade, o preço unitário e o total, ok? No final, quando ele finalizar esse loop aqui, ele vai jogar essa variável aqui para dentro desse campo. Então, a gente vai criar esse campo aqui também para poder receber o conteúdo da variável. Eu vou salvar, vou vir em campos e já vou criar aquele campo ali também. Então, prosseguir, campos, vou dar um nome para o campo e vou mandar criar. Beleza, agora a gente vai voltar lá em posicionamento dos campos e vai dizer que a variável itens pedido vai receber o campo itens pedido, que foi o que a gente criou. Vou salvar e vou mandar executar a aplicação. E agora, pronto, ele vai carregar para a gente aqui todos os itens desse pedido número 1, ok? Os dados aqui não estão todos formatados, por exemplo, os valores, porque a gente tem que formatar, obviamente, no campo, né? Então, no campo de subtotal, ele vai estar como número, a gente tem que mudar para moeda e colocar aqui 2 casas decimais. Dessa forma, ele já vai formatar para a gente o valor bonitinho. A mesma coisa você tem que fazer para as outras opções, tá bom? Então é isso. A parte do cabeçalho foi bem tranquila de fazer. Como eu disse, acredito que vocês tenham aprendido. A parte do corpo também é no mesmo ritmo, tá? Vocês precisam montar o HTML, jogar dentro do template HTML e substituir os valores com variáveis para preencher dentro da consulta. Como eu falei, esses itens aqui, eles estão fixos. Para você poder modificar, é só você vir aqui dentro do template HTML e criar uma variável para eles. Então, por exemplo, aqui a gente tem um endereço. Então, eu posso colocar aqui uma variável endereço 1. E aqui, telefone, por exemplo. Vou botar telefone 1. Ok? A gente vai salvar. E quando a gente voltar lá dentro do grid pedidos, no posicionamento dos campos, a gente vai ter já essas duas variáveis para a gente preencher. Então, eu posso vir aqui e colocar um valor fixo, rua A número 10, por exemplo, e no endereço, vou colocar aqui um valor também, vou colocar aqui 00, 0000, por exemplo, só isso aqui para a gente poder visualizar. E vou executar, e ele vai substituir aqui para a gente, ó.
Tá vendo? Rua A e o endereço, ok? Então é bem tranquilo de fazer, não tem mistério nenhum. Pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, a gente está deixando um comentário fixo, logo após a postagem desse vídeo, a gente está deixando um comentário fixo aqui abaixo do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse conteúdo, eu peço que vocês respondam nesse comentário. Por quê? Porque o comentário quem vai fazer sou eu. E se vocês responderem dentro desse comentário, eu vou ser notificada que vocês postaram alguma coisa e aí eu vou conseguir ajudar. Se vocês não responderem dentro do comentário, eu tenho que esperar o pessoal da Netmake me informar que houve um comentário para eu conseguir ajudar, tá? Então, se vocês responderem no comentário, é muito mais fácil e mais rápido de eu dar o suporte para vocês e tentar ajudar da melhor forma possível, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês no próximo vídeo.